Jesus esteja com todos nós nesse momento. E espero, gente, que tudo que tem sido falado tenha servido, tenha sido útil para as pessoas que estão necessitando de ajuda espiritual. Técnicas para o tratamento, né? Existem técnicas para o tratamento para tratar da desobsessão, das personalidades múltiplas e, enfim, daquilo que aquele que foi procurar o centro, né, decididamente para a finalidade única de receber ajuda, de melhorar sua situação. As mais variadas, além que o Dr. Lacerda deixou, já foram desenvolvidas e adaptadas, centenas de outras, como utilização de cromoterapia mental. A cromoterapia mental é uma das técnicas mais utilizadas no nosso grupo. Projetamos cores na forma de ondas ou raios, por ser mais abrangente, e na maioria dos quadros teria duração de 4 a 7 segundos em cada cor, conscientizando-se também o médio da cor que está sendo projetado para que este ajude o orientador, o dialogador, o doutrinador na projeção. Então, vocês vejam bem, cada um tem o seu papel ali dentro. Então, são vários médios e cada um sabe muito bem a hora que deve exercer o seu papel e facilitar, né? E trabalhar junto com os outros. Ele não trabalha isoladamente. Quanto às tonalidades das cores, utilizamos muito a intuição. E na dúvida, projetamos desde a mais suave até a mais intensa. Já a sequência das cores que mais utilizamos é verde brilhante, higienizando, esterilizando, anestesiando, desbloqueando principalmente os corpos sutis de encarnados, mas também projetando aos desencarnados. Outra cor, branco cintilante, revelando as forças ocultas. Amarelo limão, dissolvendo a energia que está impregnada nos corpos sutis, níveis, subníveis do encarnado, pois muitas vezes estão promovendo a desarmonia. Ao projetar essa cor, tentar perceber ou tentar fazer com que o médium perceba qual a cor que está sendo dissolvida, pois a experiência tem mostrado que quase sempre a cor que está sendo dissolvida pode estar sinalizando parte das causas, como por exemplo, então se o médium observar que ele está envolvido pela cor preta, sinaliza autocondenação. Se ele estiver envolvido da cor cinza, sinaliza tristeza. Da cor castanha, sinaliza mágoa e frustração antiga. A cor vermelha sinaliza ira, raiva. Bom, o violeta luminoso, transmutando os residuais negativos que ainda possam estar impregnados no ambiente, regenerando ou fazendo parte dos corpos sutis, níveis
e subníveis de encarnados e desencarnados. Nota: após utilizar a cor amarelo-limão, utilizamos a cor violeta luminoso para refazer as possíveis áreas lesadas desses corpos sutis. Azul, harmonizando, tonificando, finalizando o trabalho feito. Então, porque geralmente na cromoterapia comum, que a gente faz, né, em benefício também para fazer tratamentos, né, para doenças, infecções, a gente geralmente então começa e acaba com essa cor, com o azul, né? Limpando, harmonizando. Nota: após utilizar a cor amarelo-limão, utilizamos a cor violeta luminoso para refazer as possíveis áreas lesadas desses corpos sutis e para o espírito encarnado ou desencarnado, portador de câncer e usuário de droga, álcool ou cigarro, antes mesmo de ser aplicada a cromoterapia mental na cor verde. Deve-se projetar a cor prata, desintoxicando-o e drenando os residuais que o vício provoca. Bom, essa é uma técnica, né, para o tratamento. A outra é a doutrinação convencional. O orientador ou doutrinador experiente não fica insistindo nessa técnica por muito tempo, principalmente quando percebe que o obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, está totalmente equivocado, fixo numa vingança ou se achando uma vítima inocente. Esses quadros mostram claramente que o obsessor já está cansado de ouvir que deve perdoar, que deve amar o inimigo e assim por diante, sem entender e também porque não quer entender. Em poucos minutos, de 1 a 3 minutos, o dialogador conclui a necessidade de empregar outras técnicas, para só depois voltar com a doutrinação convencional, que é a meta ou objetivo. Então, vocês estão vendo que essa técnica que é usada nos trabalhos de Allan Kardec, ela é usada também, né? Sempre depois que é aplicado outros tratamentos, são feitos outros tratamentos. Terceiro, hipnose, de grande utilidade para aqueles que querem deixar o vício. Após a sintonia das personalidades múltiplas e ou superpersonalidades e ou personalidades físicas viciadas por meio da doutrinação, implanta-se a seguinte frase. Então, ele está mostrando aqui uma maneira que a pessoa que é viciada em eu não consigo parar de beber. O outro, eu não consigo. Quantos que a gente já encontrou? Não consigo largar do cigarro. Já fiz de tudo, já tomei remédio, já fui no médico, já fiz meditação, já fiz tudo. Então, ele fala ali, e dá uma ideia, né? Ele fala assim, toda vez que você pensar em beber, ou então fumar, ou se drogar, vai ter que falar, né? A pessoa, ele tem que falar. Vai sentir-se muito mal, que ele vai sentir-se muito mal, muito mal, muito mal. Dizer com muita segurança e, se preciso, com uma contagem
pulsando energia, estalando os dedos. Então, isso daqui é uma recomendação que ele dá para essas pessoas que não conseguem ficar fora daquilo que ele tem, daquele problema de vício. Bom, regressão de memória, muito usada nos trabalhos, visando fazer com que aquele passado escuro ilumine o momento atual ou fazer com que o ser sintonizado no médium encarnado ou desencarnado acesse a raiz ou a causa do problema. Falando assim, até parece que é simples, não é? Mas é bom a gente tomar conhecimento, é bom a gente se esclarecer e saber mesmo o que acontece, né? O que ocasiona, o que é ocasionado durante o tratamento. Bom, então ele faz aquela contagem, gente, nesse caso, naquela pessoa que está pedindo a regressão, aí ele vai ver o que ele fez, o que ele foi em vidas passadas. Mas eu formo falar que muitas vezes não é muito fácil, não. Isso daí não é muito bom, quero dizer. Porque dependendo da pessoa, se ela é encanada, se ela é impressionada, nossa, vai ficar pro resto da vida. Nossa, fiz isso? Como que eu fiz isso? Ah, não acredito. E fica assim. Então, precisa saber muito bem quem vai fazer, como vai fazer e se pode ser feita essa regressão. Porque às vezes pode até prejudicar aquela pessoa que está querendo. Mas muitas vezes, gente, eu vou tornar a falar, que há pessoas que vão pela simples curiosidade. Não é porque está passando mal, às vezes não. Bom, quinto, inversão de spins ou ondas. Spin, em inglês, turn to, em francês, faire tourner, em italiano, far girare, em alemão, sich drehen, em espanhol, fazer girar, em português, girar em torno. Então, vocês estão vendo que vem a ser essa inversão do spin e depois vai ser falado mais outras vezes, porque é necessário. Agora, aqui vai ser falado mais ou menos o que ocorreu, né, durante um trabalho, né, que foi feito a respeito da apometria, e isso aconteceu no ano de 1984. Eles estavam num trabalho, né, de desobsessão, e apresentou-se ali um mago negro, né, um mago, e ele sorria diante deles, né, como se estivesse muito confiante, com quem diz, eu quero que vocês me tirem daqui, eu quero ver, né? Qual criança pequena faz quando a mãe vai chamar atenção, vai pôr de castigo. Então eles estavam falando, comandamos um campo de força para paralisá-lo. Outro mais forte, mas nada o limita, o aprisiona. Esse mago que se apresentou ali no trabalho. Parecendo adivinhar nosso propósito, ele antecipa um gesto e desvia nossas projeções magnéticas. Estamos nessa dificuldade quando vovó Joaquina, espírito
extraordinário em sabedoria e amor, que se apresenta na roupagem de preta velha. Incorpora em uma das médiums e diz, com jeito de quem deseja auxiliar. Então, diante daquela preocupação, daquele negócio, falava, doutrinava, não adiantava nada. Então, esse espírito, que tinha a roupagem de uma preta velha, incorporou numa médium presente e mostrando que queria ajudar. Então, ele disse para o encarregado ali, se ele nunca tinha visto falar em espim, né? Meu filho, você não sabe o que é espim? Eles ficaram todos olhando para ele, né? Mas que é isso, esse espinho? Ele pensou que era espinho que Vossa Mercê está falando. Nem nos passa pela cabeça que vovó estivesse se referindo a um número quântico, spin. Mas ela repete e pergunta bem calmamente. Tu não estudou isso, filho? Admirados, começamos a entender. Respondemos que sim, que conhecemos perfeitamente o que é spin. Para então, ela falou assim, então, pois então, dá uma zinc-versão no spin dele. Então, foi o que ela recomendou. Dê uma inversão no spin daquela entidade. Porque você sabe, gente, que ele vai... A rotação não para. Então, ela disse para eles darem uma inversão. Quer dizer, que virar ao contrário do que estava girando. E aí, tu vai ver o que acontece, diz vovó. Ao mesmo tempo que ela espalma a mão direita em projeção magnética na direção do mago. Começamos a contagem, comandando a formação de intenso campo magnético que provoca modificação no momento angular do spin do corpo astral do mago, defasando-os em 45 graus. Terminada a contagem, no número 7, o efeito é instantâneo. O mago negro leva tal choque que se desmonta como um bloco caindo em completa inconsciência. Disso se aproveita a vovó Joaquina, que alegremente trata de conduzi-lo para o local de recuperação em sua cidade astral, que era quase junto à crosta planetária. Então, aquele mago negro que desmaiou foi sendo levado, conduzido para o local aonde ele morava, lá no plano astral inferior. O fato acima é útil para nos mostrar que o médico leigo na física quântica, ao receber a mensagem, já possuía a certeza de que o Dr. Lacerda era capaz de entendê-la. Esse texto também nos faz entender que inverter o spin, inversão do momento angular dos spins do corpo astral do mago, significa inverter a direção da rotação dos átomos do corpo astral do mago, iniciando pela determinação do movimento angular partícula, passando a girar em sentido contrário à onda. Concluímos então que a inversão de spin orientada, praticada por vovó Joaquina, primeiro se faz para parar o movimento, determinação do movimento angular da partícula, e em seguida inverter a sua direção, quando novamente o elétron gira em forma de onda.
Por isso, o nome de inversão de onda, para facilitar o entendimento. Não devemos esquecer que a própria vovó Joaquina dirigiu a manobra. Aliás, é o que diz André Luiz e vários outros espíritos que orientam. Com amor e conhecimento, podemos fornecer a energia, que será utilizada pela espiritualidade benfeitora para ideoplastizar nas regiões do astral inferior, desde campos vibracionais amorosos, nas formas de pirâmides, esferas, jardins, postos de socorros, etc. E por aqui eu já vou parando, minha gente, porque ainda tem coisas para ser ditas, para se dizer, né? E que são coisas necessárias. Vocês viram, gente? Foi dado esse tipo de trabalho para a gente entender realmente o que acontece nessa situação. Por isso, então, começar então a usar essa apometria. E muitos espíritos, alguns espíritos, não aceitaram, que acharam que devia continuar com a simples doutrinação, mas como foi dito, nem sempre a simples doutrinação resolve. E depois que é feito esses procedimentos, aí então eles fazem, sim, a doutrinação tradicional. Porque não é só o espírito que precisa ser doutrinado. A pessoa que recebeu o benefício também precisa ser orientada e precisa ser dita muitas coisas para ele. Porque senão ele vai continuar, né, na maneira de ser dele. Se ele não souber que não aconteceu nada, que não é para fazer nada, ele continua sempre recebendo essas entidades. E assim, na próxima diremos então sobre o que acontece, segundo o senhor Lacerda, Dr. Lacerda, o que acontece com o espinho e depois as outras questões que são usadas nesse nosso problema, né, de técnicas para o tratamento, nessas técnicas todas. E aí finaliza esse tipo de técnicas. Se bem que existem muitas outras, que logicamente não são dadas aqui, que eles trabalham nos seus respectivos ambientes, na hora que recorre à apometria, ou na parte da regressão e de outros tratamentos que eles fazem lá das personalidades, né? Então, até breve, ficando então essa parte em haver e o resto do tratamento, das técnicas do tratamento, para depois nós finalizarmos com os ditos implantes.